Caraca, mano. Doideira. Ô, mas você começa a ver ele, ouvir ele contando, você para pra pensar, cara, imagina isso na tua vida aqui, você não poder... Você chega na vida do juiz só pra ser sentenciado de culpado. Na verdade, assim, eu sou casado, cara. Em casa é normal, é desse jeito. Tem muita diferença. Eu me senti da Coreia. Tem um test drive Você foi desse. falando, eu fui fazendo a analogia, eu falei, pô... Eu já sei como é que é A Coreia isso. do Norte é um casamento. Né? A única coisa é que você não tem pena de morte. Não sei, né? Depende do que você for fazer. Você tem prisão, Tenta, né? você tem prisão perpétua. E então, assim, daí você fica no hotel e os guias ficam com você o tempo todo e tal. E eu ficava fazendo 500 perguntas para ela, para poder entender o país e tirar essas dúvidas e tal. E ela, assim, super simpática, super legal. A gente conseguiu ter uma experiência muito boa, mas principalmente porque eu segui as regras. Né? Então, e inclusive ela falou isso para mim depois. Ela falou, olha, eu te dei liberdade de você tirar foto do que você queria, sei lá, andar um pouco mais na frente deles, assim, mais à vontade e tal. Ela falou, porque eu vi que você respeita o meu país e respeita a minha... Eu não concordo com nada, não concordo. Sim. Mas eu respeito. Né? Até por uma questão de segurança pessoal. Outra, você que se propôs ela a visitar, ninguém te convidou, cara. A partir do momento que você visita um país... Você tem que seguir a regra dos tem caras. Que seguir. Então, assim, eu fui lá, reverenciei a estátua deles. Quando fui no mausoléu... Você tem que voltar de ré, não é isso? Você não pode virar as costas para a estátua? Não, mas isso é tradição, tradição oriental, entendeu? Então, não é necessariamente deles. Porque, às vezes, as pessoas também confundem algumas coisas que a gente chama de orientalismo. E aí confunde um pouquinho, porque como eles são tidos de uma certa maneira, como uma certa divindade, o país é um país ateu, ele segue a ideologia Juche. A ideologia Juche foi criada por Kim Il-sung. Então ele criou uma ideologia onde ele é o centro do culto, digamos assim. Mas ele não se coloca como uma divindade como a gente conhece, mas ele se coloca como uma pessoa onde todo mundo vai reverenciar pelas coisas boas que ele fez. E no final das contas, acaba sendo uma divindade mesmo. Sim. Né? Então, se você for, por exemplo, num templo budista, ou em algum outro lugar, né, que tem uma orientação oriental, até aqui mesmo, se você for num culto no Seishonoye, na igreja messiânica, né, que está aqui no Brasil, você vai se curvar, né? E você vai sair de frente e depois você vira. Né? Mas isso é um sinal de respeito dos orientais, não necessariamente uma coisa da Coreia do Norte, entendeu? Não é. Quando você falou da divindade, né? Cara, porque tem umas histórias meio malucas, não sei se é mito, que assim... Pô, o cara ganhou sozinho, quando ele era criança, ele ganhou de um exército... eles contam umas histórias meio malucas, assim, né? Tem. Que o cara acabou com o frio num momento de ruim do país. Você sabe que a história oficial do nascimento de Kim Jong-il diz que quando ele nasceu, surgiu uma estrela no céu. E que essa estrela no céu mostrou o caminho para o Monte Paektu, que é um lugar mítico deles lá, que é um lugar assim que eles consideram meio sagrado, aquele monte e tal, que é um monte bonito e tal. E que deu a direção para lá, de que ele ia nascer, teve essa indicação de que ele ia nascer naquele monte, e quando ele nasceu, surgiu um duplo arco-íris nos céus, e uma estrela, tem toda uma história tal, mística, viajada, assim. entendeu? E uma coisa meio misturada com de Jesus, entendeu? Porque o negócio da estrela noite, anunciando, é a história de Jesus. Então, e ele não nasceu nesse monte Paektu, ele nasceu na Rússia, né? Mas a história oficial não conta, né? Porque quando ele nasceu, o pai dele estava exilado na União Soviética. Né? Então mas eles contam essa história como se ele estivesse lá, porque essa é uma história mítica. Mas uma coisa curiosa, quando eu estava lá, eu fui visitar um templo e na entrada tinha como se fosse uma fonte, assim, e ela tinha 13 seções, assim, né? Uma fonte que dá mais ou menos do chão até o teto aqui. E ela tinha 13 seções, fazendo como se fosse um cone, assim. Em cada uma dessas seções, ela era um octágono, tinha 8 lados, e em cada um desses, daí tinha um sino pendurado. A hora que a gente chegou assim, a guia falou assim, você consegue dizer quantos sinos tem aqui? Eu olhei e falei, bom, tem 13 seções, tem 8 de cada um, é 13 vezes 8. Eu falei, opa, acho que tem a pegadinha aqui, né? Daí eu falei, não tenho a menor ideia, não consigo, não sei. Deu uma de louco, né? Daí ela falou, pois é, Kim Jong-un, ele conseguiu responder isso daqui em poucos segundos. Então, assim, uma coisa impressionante, né? Você errou de propósito. De propósito. Porque eu falei, opa, até essa pergunta tem alguma coisa. Depois eu vou fazer assim, Pedro. Igual da Nazaré lá.
Aí tem um outro lugar que a gente foi também, que chama o Palácio Nacional da Amizade, que é um lugar incrível, muito bonito, onde eles guardam todos os presentes diplomáticos que eles recebem. Você sabe que todo presidente em exercício recebe um monte de presente diplomático. Sim. É uma coisa normal. Um lugar só para guardar isso. É uma coisa normal, mas eles criaram um palácio para isso porque eles querem, digamos assim, vender a ideia, que internamente principalmente, que ele é muito querido, que o mundo inteiro envia presentes para ele. Isso é uma praxe diplomática, mas lá eles usam isso como propaganda. E eu estou falando isso por quê? Porque também tem um outro lugar lá, que é onde tem esse mausoléu, que tudo que eles fazem é muito suntuoso, tudo muito bonito, tudo muito voltado para propaganda. E tem esse palácio onde estão os corpos deles, tem alguns salões onde tem os prêmios honoris causa deles.